Começa agora, Press Starcast. Ohayou, starteiros! Genki desu ka? Eu sou o Will Cunha, falando direto do Japão para o Press Startcast, a sua áudio revista digital feita do mundo para o mundo. Falando aqui também do Japão, Renin. Yo, tadaima, Renin desu. Fala aí, galera, como é que vocês estão? Falando do interior de São Paulo, o xodó da vovó. Ele é o xodó da vovó. Andrei Cardoso. Salve, salve, galera, tudo certo? Vamos lá. E pra gente fechar essa temporada de 2020 com chave de ouro, o nosso convidado, ele é ator, redator, escritor, roteirista, também humorista. Ele é nascido e criado na Vila da Penha, no Rio de Janeiro, onde inclusive originou seu nome artístico. E ele é fanático pelo Botafogo. Hélio Della Penha. Arigato, sayonara, Honda Mitsubishi. Salve, galera. E não podemos esquecer da nossa estagiária robô mais eficiente que eu conheço, Neuza. Ohayou, galera. Esse programa tadokaseta para todo o planeta. Ô Renin, como que os starteiros podem falar com a gente? Opa, se vocês quiserem mandar mensagem pra gente, manda pra nosso e-mail, @pressstartcast.com.br ou pelo nosso mural no nosso site pressstartcast.com.br e acessem nossas redes sociais. E você, Andrei, pode falar quais são as nossas redes sociais? Claro, Will, para acessar as nossas redes sociais é só fazer uma busca tanto no Instagram quanto no Facebook por Press Startcast. E no Twitter é só digitar lá @cast_press. É isso aí, bora pro episódio. Neuza, Press Start. Deixa comigo, chefe. Você está ouvindo Press Starcast, sua revista digital do mundo para o mundo. Como informado aí no começo do programa, o nosso convidado de hoje é o Hélio Della Penha. E Hélio, eu queria começar pra você com uma pergunta que eu acho que já é pegas já, né? Mas quem é o Hélio Della Penha? Sou eu. Pô, É justo. Hélio Della Penha, você já até falou aí um pouco, né? Um humorista do Cacete Planeta. Fundei esse grupo junto com o Beto Silva e Marcelo Madureira. Depois a gente se juntou com o Bussum, da Cláudio Manuel. Isso a parte do Caceta. Aí veio o pessoal do Planeta, que era o Hubert e o Reinaldo. Formamos o grupo Cacete Planeta. No começo a gente fazia shows pelo Brasil. E aí até que a gente começou a participar de um programa que a gente criou chamado Cacete Planeta Urgente. Basicamente é isso. Natural na Vila da Penha, engenheiro de formação, ainda cheguei a exercer, nascido na Vila da Penha, carioca, botafoguense, nadador de maratonas aquáticas, pai de 3 filhos. Enfim, é isso. Mais ou menos isso. Bacana, Hélio. Então, você falou que teve sua infância no subúrbio, né? Na Penha. Aí vocês, os Rio, chamam de subúrbio, aqui a gente chama de periferia, né? Aqui em São Paulo. É. Como é que foi essa infância e se esse olhar do subúrbio influenciou no seu humor? Ah, sim, sem dúvida, né? É uma outra forma de ver, até porque os meios de comunicação, eles estão todos sediados na Zona Sul e acaba concentrando também a garotada que mora na Zona Sul e dali resultam os profissionais e tal. Você, vindo do subúrbio, você traz uma visão diferente do que acontece ali naquele momento, né? Lógico que isso hoje está bem mexido por conta da internet ter democratizado muito as formas de comunicação. Você tem mídia em tudo que é lugar, né? Mas, sem dúvida, o meu subúrbio foi um subúrbio diferente, que é um subúrbio antigo, né? Eu tenho 60 anos, então, quer dizer, estamos falando de subúrbio do Rio de Janeiro há 50 anos atrás, então não tinha o que acaba notabilizando hoje para o público, né? O ramo de favelas e a violência e tudo, né? A gente, na verdade, tinha uma vida rural no subúrbio e que foi crescendo, foi se aproximando da vida urbana, mas a gente sempre traz uma visão diferente de quem sempre morou na beira do mar, né? Tinha muita zoeira com relação a isso? Por você ser do subúrbio, quando você começou a ir mais para as áreas urbanas, ou enfim,
começou a sair dessa parte do subúrbio? Ah, cara, é aquela coisa, né? Tu é o preto pobre que mora longe, né? Então tem que ter preparo físico e couro grosso pra aturar a zoeira, o bullying e tudo mais, né? Entendeu? Não tem muito jeito, né? Eu queria muito ser como eles, né? Nascer Mauricinho na Zona Sul, mas não deu, sabe? Não rolou. O humor, ele tá assim na sua vida desde criança, Hélio? Ou foi uma coisa que você foi, assim, conforme foi passando as coisas, você foi vendo que tinha jeito pra isso? Eu, na verdade, quando era garoto, assim, eu tenho 5 irmãos. Na minha infância mesmo éramos 3 irmãos. Os outros 2 vieram, eu já estava mais crescido. Eu era um irmão implicante, provocador. A família tem todo um humor assim meio irônico, meio sarcástico e tal, mas nunca imaginei que isso fosse se transformar numa profissão. Até porque eu era um cara muito tímido, não tinha uma confiança, não tinha uma autoestima elevada de sair fazendo piadas para geral. Quando eu entrei na faculdade, conheci o Beto e o Marcelo, e a gente fazendo movimento estudantil, é que a gente começou a exercitar mais, e aí eu comecei a perceber que eu tinha um humor que dava para eu escrever, né? Inicialmente era para escrever, eu não era um cara de zoar a gente na mesa de bar, entendeu? Não era muito esse espírito, não. Vim mais da coisa da redação, mais do texto e tudo, entendeu? A partir dali que meu humor se desenvolveu. A questão do curso da engenharia, vocês no meio do curso desenvolveram esse trabalho do jornal, né? E você chegou a terminar o curso de engenharia, chegou a trabalhar com engenharia? A Caceta Popular, que foi o jornalzinho que a gente criou na faculdade, a gente criou no primeiro ano da faculdade, já no primeiro ano, entendeu? No segundo semestre a gente já estava vendendo jornal na faculdade, depois a gente estava vendendo em toda a universidade e tal. 2 anos depois a gente estava fazendo um jornal junto com o Bussundo, com o Cláudio, já para fora da universidade, para vender na zona sul do Rio de Janeiro, nos bares, na praia, etc. Enfim, desde o comecinho da faculdade, a Caceta convivia com o curso da engenharia. Aliás, vou te confessar que a Caceta foi o principal motivo de eu me formar na engenharia. Ah, é? Eu estava muito insatisfeito com engenharia, estava querendo mudar de curso, cheguei a fazer um vestibular para a faculdade de História, mas como tinha a Caceta lá na faculdade de engenharia, eu não consegui me desvincular do curso, sabe? Aí eu ia levando o curso aos trancos e barrancos e me dedicando intensamente à Caceta. Eu me formei como engenheiro, eu estagiei como engenheiro durante os últimos anos da faculdade, na verdade os últimos 3 anos da faculdade eu estava estagiando numa empresa de engenharia, me formei, trabalhei nessa empresa por mais, deixa eu ver aqui, isso foi em 83... Em 88, eu larguei a engenharia para ser redator do TV Pirata, no caso, na TV Globo. Então foram 5 anos aí como engenheiro formado. Na verdade foi em 84 que eu me formei, 84 isso mesmo. Então foram 4 anos como engenheiro formado e outros 3 anos como estagiário, entendeu? Mas enfim, então quer dizer, eu trabalhei como engenheiro sim. Era engenharia o quê? Que você se formou em engenheiro? Engenharia de produção. Ah, produção. Não é muita engenharia não, né? Aquela coisa. Não, então, mas você estava comentando aí, e, claro, eu me identifico muito. A diferença é que eu não tive uma caceta no meu curso e eu desisti no meio da engenharia. E depois eu fiz a psicologia, mas bem depois, né? Mas eu entendo, porque a motivação para você terminar o curso é importante. E nesse caso você tinha aí o jornal, né? Uma motivação falsa, né? Mas enfim, a verdade é que eu tinha uma coisa que o que me motivava de fato era o fato de eu não ter uma condição social e econômica que me permitisse ficar escolhendo absolutamente pelo meu bel prazer, né? Eu não podia, agora eu vou fazer um curso que eu via que não tinha futuro e que eu não tinha lastro em casa para me sustentar de uma maneira bacana, né? Então, a engenharia eu via como uma possibilidade de me sustentar e de fato foi o que aconteceu, porque se eu não tivesse feito engenharia, se eu não tivesse um emprego de engenheiro, eu não teria como bancar o hobby de fazer um jornal que
depois se transformou na minha profissão, né? Eu teria que ter abandonado aquilo e encarado logo o trampo, né? Então, quer dizer, o engenheiro financiou o artista, né? É muito comum, né, na área da cultura, antes da pessoa despontar, ela ter essa relação, né, de um trabalho que sustenta essa parte artística, digamos assim. Sim, bastante comum. No nosso caso aqui também, a história é até um pouquinho parecida, né? Porque tanto o Andrei quanto eu, a gente fez mecânica geral no Senai. Eu também fiz curso de mecatrônica, essas coisas, mas acabei não atuando. E assim, a gente também hoje trabalha junto aqui no Press Start. A gente conheceu o Henning depois, né? Uhum. A gente acabou também não exercendo muito essa área de mecânica, essas coisas, né? Os caminhos vão acontecendo, né? A gente não tem muito controle, a gente dá um comando lá na frente, mas não sabe como é que ele vai acontecer no futuro, né? Nesse meio termo, entre o tempo que você trabalhou como engenheiro e o jornal também deu uma alavancada, vocês se juntaram e começaram a fazer shows, né? E eram shows de humor ou já eram esse show musical que virou o disco? Olha, primeiro, o show musical era de humor, tá? Uhum. A gente começou com uma banda de humor e músicas originais, músicas engraçadas, entendeu? Depois veio o Mamonas Assassinas, o Traje a Rigor, era uma coisa mais ou menos nessa coisa. E foi o seguinte, a gente começou a fazer show na mesma época que a gente começou a escrever o TV Pirata. Ah, tá. Então foi junto, foi simultâneo. A gente fazia a revista Caceta Popular, o jornal Planeta Diário, quando a gente foi convidado para ser redator da TV Globo, naquele momento em que a Globo queria criar um programa novo que veio a ser o TV Pirata. Sim, revolucionário, por sinal. Exatamente. A gente do Caceta, mais o pessoal do Planeta, a gente meio que tinha uma certa hegemonia na redação daquele programa, tá? Uhum. Naquele momento, teve um produtor chamado Paulinho Albuquerque, que ele estava gerenciando uma casa de shows aqui no Rio chamada Jazzmania, e que às segundas-feiras ele estava sem programação e queria fazer uma noite de humor lá. Então ele que convidou para uma reunião Caceta com o Planeta Diário e propôs da gente fazer um show. E como a gente estava escrevendo esquetes para grandes atores do Brasil, né? Regina Casé, Luiz Fernando Guimarães, Cláudia Raia, Nanini, etc., a gente achou que ia ser ruim pra gente concorrer conosco mesmo, né? Ou seja, a gente ir pro palco fazer esquete escritos por nós e comparar com os esquetes que a gente estava escrevendo para atores que realmente sabiam interpretar, né? A gente achou que ia tomar uma goleada de nós mesmos. Então partimos para esse caminho alternativo, que seria fazer uma banda musical com músicas engraçadas, e obviamente ele também tinha entremeado alguns esquetes, entendeu? Mas o forte era a parte musical, que resultou inclusive num clássico que foi o disco Preto com Buraco no Meio, e depois um outro disco chamado Pra Comer Alguém, e uma compilação The Best of Caceta Planeta. Então a gente teve uma carreirinha musical, digamos assim, mas era um musical de humor, né? E que a gente fez bastante show no Brasil antes de parar. E a gente parou de fazer show porque inicialmente a gente fez show enquanto a gente era redator do TV Pirata. Depois, quando a gente começou a fazer o programa Caceta Planeta, a gente fazia show ainda. Só que o Caceta Planeta Urgente estreou em 92. De 92 até 1998, 97, o programa foi mensal. E aí dava a condição da gente escrever o programa, gravar o programa e fazer shows. A partir de 98, o programa passou a ser semanal. E aí era inviável a gente se dedicar a qualquer outra coisa que não fosse o programa. E aí entra a minha questão aqui, velho, eu vou confessar pra você que eu sou motivo de bullying aqui no nosso grupo, porque eu sou fã do Djavan e eu defendo o Djavan como quem defende um amigo, sabe? E o Djavan participou do disco de vocês, né? Pô, ele canta uma música, né? Sim. Ele faz um trechinho do reggae da Jamaica. Ah, então. E assim, eu já acho, e aí a gente já pode até também desenvolver esse assunto, que ele foi vítima do humor ruim, sabe? Tem uns humoristas de stand-up aí que fazem piada, que a música dele não faz sentido, e aí por isso que o pessoal me zoa aqui. Mas eu quero ver vocês falarem mal do Djavan na frente do Hélio, vai? Vamos lá. A postura continua. Mas
O Djavan é um músico incrível, né? Não tem a menor dúvida disso. E assim, eu sou fã do Djavan, me amarro nas músicas dele, mas digamos que ele dá mole pro humor, né? Também, né? Porque, Aí, ó. Açaí, Guardiã, Zoom de Besouro, um imã, Branca e a Teia da Manhã. Que porra é essa? Entendeu? Você sabe que eu vi ele explicando isso e eu tenho, dessas defesas que eu faço, eu tenho essa defesa. Mas eu falei pra eles que eu não ia gastar isso no nosso podcast, não, porque eles iam continuar me zoando, então tudo bem, vai. Não dá a saber. Negócio seguinte, negócio que poesia é uma coisa que dá muito pano pro humor, porque é uma linguagem figurada, metafórica, e que não necessariamente tem uma lógica de um artigo de jornal. Então, se você pega aquilo e resolve ver uma lógica cartesiana na poesia, você sempre vai conseguir tirar graça, ver uma coisa divertida, uma coisa que não faz sentido, né? Exatamente. E no caso aqui é bem mais simples também, né? A pessoa fica pilhada, é aí que você vai zoar, né? Aí sim, entendeu? Essa é a principal regra do humor, né? Exatamente. Exatamente. Deixando claro que a gente não tem nada contra o Djavan. A gente gosta das músicas do Djavan, inclusive a gente quer aí que o Djavan participe aí de um episódio com a gente. Agora você vem com essa, tá bom. O negócio aqui é pilhar você. Quem é o fã do Djavan? Sou eu, Andrei. Andrei, não sei se você já ouviu no Spotify, tem um álbum chamado Djavan. Já, é do... Eu disse que é Fernando, o baixista que era da banda da Cássia Eller, ele toca com o Zé Cabaleiro, ele que produziu esse disco. Ele que produziu, Fernando... né? Fernando Nunes. Isso. Né? O Bid. Muito bom. Muito bom. E assim, eu ainda falo pra eles, aí já teve episódio que eu toquei nesse assunto também, a pessoa começa a falar que eu detesto quando falam isso, pra ouvir Djavan tem que estar num clima bom, porque sei lá, a pessoa tem referência do oceano, né, sei lá, de músicas mais assim, mas ele tem um set list no Spotify também de músicas do Djavan pra dançar, então, quem fala isso não sabe de nada, mas tudo bem. Tudo bem, eu só queria aproveitar a sua participação, que tinha aí o glamour do Djavan. Aliás, eu tenho um hábito de tiozão, né? Eu coleciono vinil e tá faltando aqui o disco de vocês, que no mínimo deve estar bem valorizado. Ele deve ser dos clássicos que estão na faixa dos 200, 300 reais aí, né, no mercado. Porra, olha, na verdade, eu também não tinha, sabe? Eu fui no Mercado Livre, comprei o meu preto com buraco no meio no Mercado Livre, eu acho que comprei inclusive 2 exemplares. Enquanto a gente tá conversando aqui, eu vou até dar uma olhada aqui no Mercado Livre, ver se tem algum preto com buraco no meio pra vender. Então, mas aí você deu o tom da raridade, porque se o próprio autor, o dono da obra, teve que comprar o dele, então né? Você imagina. Isso é uma coisa muito comum, sabe o que acontece? Porque quando o negócio funciona, dá certo, você não tem noção. Olha aqui, cara, não sei também quanto é o frete pro Japão, né? Deve ser foda. Não, mas eu não tô no Japão, eu tô aqui no interior de São Paulo. Aqui. Porra, então, moleza, cara, olha só, tem preto com buraco no meio a R$45, a R$39, R$40, ó, fechou. Porra, tá cheio. Bicho, vai lá no Mercado Livre, vai se dar bem. Eu acho até que eu vou comprar algum aqui. Vou comprar um. Eu vou mandar pra sua casa primeiro, se autografa e aí a gente faz esse... faz esse frete. Se você mandar pra minha casa, eu vejo aqui como uma maneira de pegar o autógrafo dos outros cacetas. Nossa senhora, então tá bom. Depois a gente combina essa logística aí, Hélio. Nossa, já acelerou até o... Olha a classe de falar com um botafoguense, porque se fosse um corintiano com a gente, ia falar, manda aí que eu tô sem, né? Que... Você não vê mais. Ia roubar o disco. Tu ia mandar, não, pode mandar. E roubava o disco. É verdade. Tu viu isso, Beto? Eu vi. Essa mulher chegou falando que queria apagar o nosso fogo, depois queria pegar na mangueira. Eu não sei não, hein? Acho que essa mulher é boiola. Ô, Hélio, como você pôde notar aí, a gente também tá nessa casa aí dos tiozão aqui, né? Na faixa dos 30, 40 anos aqui.
Eu acompanhei na minha infância, acompanhei bastante essa parte tanto do Cacete Planeta, peguei um pouco do TV Pirata, né? Qual que é a sua opinião hoje sobre esse humor que tem? Esse humor de hoje, né? Que politicamente correto, esse humor de internet, essas coisas. Eu acho que hoje você tem uma variedade grande. Você tem humor na internet, você tem humor em TV a cabo, TV aberta. Na internet está bem variado. Você tem alguns canais de produção de sketch e tal, como Porta dos Fundos, Choque de Cultura, Parafernália. E você tem também muito conteúdo de stand-up, né? E nessa pandemia também, muitos comediantes começaram a fazer coisas em casa sozinho, né? Fazer videozinhos e tal. Uma variedade muito grande, sabe? E você tem politicamente correto, tem politicamente incorreto. Você tem de tudo, sabe? Eu acho que você procurando algo com o qual você se identifica, você se aborrece menos com as coisas que você não gosta, entendeu? O que me incomoda muito é gente que não gosta de um determinado tipo de humor, querer consumi-lo ou querer proibir que ele exista, sabe? Isso pra mim, eu acho chato. Verdade. Acho chato. Esse negócio... É querer censurar, né? Você tem todo o direito de não gostar, de reclamar, de criticar, de fazer campanha para não consumir, faz o que você quiser. Agora, daí achar que porque você não gosta, aquele negócio não pode existir, eu acho bem equivocado, entendeu? Obviamente que aí tem coisas que tem limite, né? O limite vai no nível do crime. Então, por exemplo, o racismo é um crime, né? Sim. A homofobia é um crime, né? Mas não impede de você fazer piadas com gays, piadas que são divertidas, sabe? Que, enfim... Eu acho assim, acho que você tem que ver o que você gosta, com o que você se identifica e correr atrás disso. Acho que você vai se aborrecer menos. Como você disse em uma entrevista recente aí, pessoas mudam de ideia o tempo todo, isso daí é ótimo, excelente, assim. E se vocês fossem trazer o Cacete Planeta pra hoje em dia, assim, vocês fariam alguma coisa diferente? Ou manteriam o Cacete Planeta do jeito que o Cacete Planeta era mesmo? Como vocês adaptariam pra hoje em dia, assim? O negócio é o seguinte, você tem que fazer as coisas de acordo com o momento que você está vivendo, entendeu? Eu acho que a gente pegar o Caceta, embora tenham vários quadros que sobrevivam, mas você hoje parar para fazer o Caceta e ficar insistindo em fazer da forma como você fazia há 20 anos atrás, 15 anos atrás, é apenas saudosismo, entendeu? Isso não tem nada de resistência, sabe? É uma situação muito anacrônica, seria você... em 2020, pegar umas piadas de 1990, 95 e reciclar para botar no ar, entendeu? Sim, sim. Você tem que pensar no momento que você está vivendo, que tipo de público que está assistindo, o tipo de mídia que você vai usar, enfim, tem que se adaptar a essa situação. Isso aí eu sempre lembro quando comparam, quando falam assim, porra, mas o Pelé era muito bom no futebol dos anos 60. Se fosse hoje em dia, ele não se adaptaria. Eu penso assim, porra, mas será que ele, se ele fosse um jovem nos anos 2020, ele ia ficar insistindo em jogar como se jogava em 1960? Ou será que ele adaptaria com a sua genialidade para o futebol do momento? Eu aposto mais nessa segunda opção, né? Claro. Concordo contigo. Eu era meio novo ainda, na verdade, na época forte do Cacete Planeta. Eu fui pegar algumas coisas depois pra dar uma olhada. O core, que eu achei muito legal, é a parte da crítica social que vocês faziam, que vocês inseriam ali no humor, né? Sim, sim. Eu acho que é bem essa daí que você tava falando agora, de adaptação. Provavelmente, assim, pelo jeito que eu enxerguei as coisas, assim, eu acho que esse core, assim, vocês manteriam, provavelmente, não? Eu acho que tinha uma coisa assim, que era uma menina dos olhos da gente, que era a coisa de acompanhar o noticiário, né? A piada em cima das notícias, né? Sim. Você trabalhar isso. Mas hoje em dia, você, digamos, se eu tivesse um programa na televisão que fosse um programa de 5 minutos diário, eu acho que faria todo sentido você ter um programa com atualidade. O programa semanal hoje, ele já teria problemas com a coisa da atualidade, porque a atualidade ela está sendo zoada imediatamente. É verdade. Pelos memes, entendeu? Verdade. O Caceta, ele era a zoação mais rápida que tinha das notícias, entendeu? A gente, na terça-feira, a gente sacaneava tudo que tinha acontecido naquela semana, da última terça-feira até a segunda-feira. Hoje em dia, se a gente for fazer isso, você já está perdendo várias oportunidades das coisas que aconteceram no dia a dia. Por exemplo, hoje a notícia é Joe Biden presidente, né? Durante a semana inteira, a notícia foi a demora do resultado da eleição.
entendeu? Então, se eu tivesse um programa diário, digamos, teria pegado no pé da história toda de, porra, os Estados Unidos não conseguem contar os votos, sabe? E tal, essa incompetência, o rei da tecnologia e não consegue usar uma urna eletrônica, entendeu? Uma coisa estranha. Enfim, ao passo que, porra, se eu fosse botar um programa na terça-feira, eu não poderia mais estar falando disso. Aí já, entendeu? Já foram águas passadas, entendeu? Então isso se perde. No caso do streaming, do cabo e tudo mais, que tem acontecido assim por uma questão até de escala de economia, as produtoras tendem a gravar toda uma temporada e depois botar no ar. Então isso impede de você acompanhar o noticiário, né? Então hoje você não tem um programa de humor que faça uma crítica do noticiário como a gente fazia. E, além do que, você hoje está vivendo um momento de uma polarização tão grande que as pessoas perdem o senso do humor. Então, assim, o cara apoia o Bolsonaro, o cara não consegue rir de nenhuma piada que sacaneia o Bolsonaro. O cara apoia o Lula, não consegue rir de nenhuma piada que sacaneia o Lula. E o Caceta sempre sacaneou todo mundo, entendeu? Sim. Independente de pra quem é o meu voto, a minha piada, foda-se, entendeu? Eu fazia piada com o cara em quem eu votei e em quem eu não votei. E o público acompanhava isso tranquilamente. Hoje que tem essa paixão cega, e se você tá sacaneando uma figura pública, você tá querendo derrubar, acabar com ele, não sei o que e tal, e você não vale nada porque você é um bolsominion ou você é um petralha que quer roubar todo mundo. Verdade. Você é contra aquilo que eu acredito, né? Tá muito no pessoal, né? Exatamente. Essa coisa do anacrônico que você colocou, né? Eu acho interessante, por exemplo, porque o humor tem todo um contexto, né? E a pessoa não pode tirar isso de contexto, né? Lá nos anos 90 tinha um contexto de mundo, de realidade. Hoje temos outro. Eu até tava conversando isso com os meninos, que aquela TV macho que tinha o Guilherme Caran, né? Que era um machista, eu achava aquilo como criança engraçado pelo tipo. Hoje eu acho engraçado porque tá zoando o cara que se predominava, o machão. E hoje eu vejo o humor assim, eu dou risada do racista, quando zoam o racista, né? Eu dou risada quando zoam o machista. O próprio Massaranduba, tem gente que se identificava com ele, mas eu achava ele ridículo por ser machão. O cara que se leva a sério demais, esse cara merece ser zoado, entendeu? Então é isso que eu falo. Cada pessoa leva pra um lado, mas o contexto mesmo lá atrás poderia ter um contexto hoje, né? No caso aí que você está falando aí, por exemplo, do TV Macho, eu acho que ele sempre foi uma caricatura do machista extremo, entendeu? Já naquela época era isso. Esse personagem continua sendo ridículo, continua sendo risível. Tanto é que o Choque de Cultura, quando eles fazem aquele quadro analisando os filmes, é praticamente o Zeca Bordoada do Guilherme Caran. Ele poderia estar tranquilamente ali naquela bancada. Junto com eles, é verdade. Mas, pois é, entendeu? Não dá pra você, eu acho assim, eu não vou rir disso porque eu sou contra o machismo. Mas ali não havia um apoio ao machismo, havia expunha o machismo de uma forma ridícula, entendeu? Exato. O que acontece hoje é que quando você toca no assunto, tem gente que tem a leitura rasa de que você está dando apoio àquele assunto, quando na verdade você está sacaneando o assunto. Como hoje eu acho ridículo, teve aí uns memes de um cara aí que faz palestra falando pro cara gritar, soltar o macho alfa dentro dele. Eu vi esse vídeo. Isso aí, o cara tem que ser zoado ao extremo mesmo. Esse cara tá levando a piada a sério, né? Pois gente que se leva muito a sério merece ser zoado. Pra mim, esse aí tem que ser zoado mesmo. Exatamente. Tá tendo um problema de interpretação aí das coisas também, né, hoje em dia. Às vezes a piada é feita, mas muita gente realmente tá levando muito pro pessoal, né? Exatamente. Hoje eu passei o dia todo revendo minha coleção de fitas da novela Por Amor e nem reparei no torso apolíneo, másculo e gostosão do Du Moscovis.
Hélio, só pra gente pegar aí o gancho e meio que passar dessa parte do Caceta, né, e ir pros seus projetos atuais, vocês ficaram no ar 20 anos em primeiro lugar, né? E isso é bastante tempo e é o motivo até pelo qual a gente tá conversando aqui hoje, né? Vocês são reconhecidos e tudo que vocês fazem hoje é visto e prestigiado por conta disso também. Mas hoje, por exemplo, alguns programas que vieram, que são ramificações, né, do Caceta, o Tá No Ar, ou o CQC, ou mesmo o Pânico, enfim, duraram bem menos tempo do que os 20 anos, né? E eu sinto falta atualmente, não que a gente pode buscar, e isso a gente encontra, mas na TV aberta não temos nenhum programa que faça crítica política, por exemplo, que ridicularize esses caras que precisam ser ridicularizados, né? Você atribui isso a esse imediatismo? Vocês acham que os 20 anos foram muito diferentes entre si do que vocês produziram, e foi esse o erro, talvez, desses programas novos, de não terem se renovado, terem se adaptado melhor? Eu acho que é um outro momento. Acho que a gente pegou uma fase em que os meios eram mais precários, né? O Cacete Planeta aconteceu, ele foi lançado, por exemplo, numa época que não existia nem TV a cabo, quem dirá canal de internet, essas coisas todas, né? Você tinha poucos canais de TV aberta, entendeu? Então, o Cacete Planeta, durante muito tempo, ele era a grande atração e era uma das raras atrações de programas de humor, né? Você tinha a gente concorria com programas de humor mais tradicionais que não aconteciam na mesma hora ali, como A Praça é Nossa, a Escolinha do Professor Raimundo, enfim, são programas contemporâneos. Que esses até resistem, ainda tem hoje, né? Por coincidência. O Escolinha do Professor Raimundo tem um remake, na verdade. A Praça Nossa, de fato, está acontecendo aí e vem desde a época do rádio, né? Então, eu acho que o Caceta, durante muito tempo, ele reinou como uma novidade absoluta, né? Sem concorrência. Passado 20 anos, digamos, 15 anos, começaram a surgir novos players no mercado, né? Como o CQC e o Pânico, principalmente, né? Indiscutivelmente, programas que tinham uma inspiração lá no Caceta, porque, afinal de contas, era o programa que aqueles criadores assistiam, né? Era o nosso programa, enfim, era o que trazia novidade e que o cara gostaria de... Muita gente queria ser humorista a partir do que eles viram a gente fazendo. E a gente não era ator também. Fala, aí, também eu não sou ator, pode ser que eu consiga fazer uma coisa tipo Caceta, posso fazer, juntar meus amigos aí, vamos fazer um programa. Agora, esses programas mais recentes, que eu acho que tem uma coisa assim, o Tá No Ar, por exemplo, acho que é um programa tinham bons atores, tinham bons redatores, sabe? Pessoas competentes fazendo, mas de fato, ele não apresentou uma novidade em relação ao Caceta, entendeu? Ele fazia muito bem uma receita que a gente deixou lá, né? Entendeu? Eles faziam muito bem, eram muito competentes para realizar essa receita, mas eles não trouxeram nenhuma novidade nessa receita, entendeu? Por que eles não duraram? Eu acho assim, acho que você tem hoje, o ciclo das coisas vai ser mais curto, entendeu? O ciclo dos programas, o apogeu de um programa, ele acontece mais rápido, porque você tem muitas mídias para você ficar sabendo que ele existe, mas ele pode ser superado mais rápido, porque você tem muita gente vendo, copiando e tentando superar, enfim, e trazendo outras novidades e tentando trazer coisas que chamem a atração do público. Enfim, a tendência do sucesso hoje em dia, ela tende a ser mais curto. Você vê até mesmo na música, né? Entendeu? Se você parar para pensar numa música que você sabe a letra, provavelmente é uma música antiga. E ela tocava numa época em que tocava pouca coisa. Hoje tem um volume tão avassalador de criação. Sim, e canais para mostrar eles também, né? Os estímulos estão muito maiores, né? Você tem mais opção. Quando você tem mais opção, por mais que você esteja gostando daquilo, dali a pouco você começa, será que não tem uma outra coisa diferente disso? Que eu já tô cansado de ver sempre, a Porta dos Fundos, será que não tem uma coisa diferente do Porta dos Fundos para eu ver? Entendeu? E aí o cara começa a buscar uma outra coisa. Dilui mais também, né?
Bom, o Hélio, assim, para os seus projetos atuais, né, você escreveu, já na época do Caceta, você escreveu alguns livros, mas o seu livro Vai na Bola Glanderson, né, gerou um filme que é o Correndo Atrás, né? Isso. E esse filme, ele não foi lançado ainda, é isso? Ele ainda vai sair, agora eu acho que deu esse problema da pandemia aí, né? Ele foi lançado, ele já tá pronto e tá com ele correndo festivais no mundo inteiro, cara. A gente não lançou ele comercialmente no Brasil e espero que... Ah, tá. Porra, era pra ser lançado esse ano também, mas a história da pandemia fudeu com tudo. Eu imagino que no ano que vem ele seja lançado. E eu não sei nem se a ideia inicial era lançá-lo no cinema. Mas a verdade é que o cinema está sendo bem esvaziado, né? E por mais que ele seja lançado no cinema, eu torço logo para que ele passe logo para a segunda etapa, que é a etapa da televisão, que é onde ele realmente alcança um grande público hoje. Hoje o cinema, ele sobrevive. Na verdade, o filme fica conhecido quando ele passa na TV Globo, quando ele passa no Telecine, Canal Brasil, etc, entendeu? Então tô doido pro meu filme acontecer isso. Mas antes disso, a gente rodou aí, a gente foi, rodou o mundo, só não foi no Japão. A gente teve nos Estados Unidos, em várias cidades, Nova York, Los Angeles, Miami, Chicago, teve no Canadá, em Toronto, teve... Como é que foi recebido? Muito bem recebido. É uma comédia que acontece num subúrbio carioca. E fala de um brasileiro desempregado, fudido, que resolve ser empresário de jogador de futebol, sai pelo subúrbio, acha um moleque, um improvável craque, mas que resolve investir na carreira dele para transformá-lo num novo Neymar. Então é uma comédia em cima desse tema, um tema popular. E ele foi muito bem recebido no exterior, porque como ele é um filme que se passa no subúrbio carioca, e o subúrbio carioca no estrangeiro tem uma fama de ser um lugar violento, onde graças à guerra de tráfico, milícia, polícia, toda essa questão da violência, e o meu filme não passa por aí. O meu filme não passa. É uma comédia que justamente a intenção do meu livro já foi mostrar que o subúrbio carioca não era só o que se passava no filme Cidade de Deus, entendeu? Então o público gringo, ele fica muito surpreso, fala, caraca, pô, eu vim aqui ver uma coisa, eu pensava que ia ver tiro pra caralho, violência, não sei o que e tal, e o filme não tem nada a ver com isso, entendeu? É uma comédia divertida sobre esse tema bem brasileiro, que é o sonho de ser jogador de futebol, o sonho de viver de futebol de alguma forma, seja como um empresário, seja como jogador, seja como aba de jogador, etc, né? E essa questão surgiu no livro, né? A ideia, o argumento principal foi no livro que você fez, e tem esse olhar em relação do brasileiro, essa coisa que a gente está acostumado, da malandragem, do se dar bem, ou é um pouquinho diferente? Tem uma coisa um pouco por outro lado, digamos assim? Sei, cara, é uma comédia, entendeu? Uma comédia com brasileiros e suas características brasileiras, o cara querendo, de alguma maneira, sobreviver, ou mudar, entendeu? E como extrair graça disso, sabe? Eu não me incomodo com essa coisa, da malandragem do brasileiro e tal. Acho que não tô fazendo uma tese de sociologia, tô fazendo um filme de humor, entendeu? Tá certo, sabe? É isso. Então é diferente, sabe? Ô Hélio, você falou, né, que ele tá sendo muito bem recebido, tanto no Brasil, nos Estados Unidos, e que, infelizmente, o filme ainda não veio aqui pro Japão. Você já veio pra cá, né? Eu tava vendo no... Fui ao Japão em 1998. Eu fui com o Cacete Planeta. Eu, Beto Silva e o Marcelo Madureira. E inclusive a matéria que eu ia fazer, eu tava aí, eu fui em busca das minhas raízes japonesas, né? Os meus antepassados. Fui buscar a minha ancestralidade nipônica. E aqui você chegou a utilizar aquela privada eletrônica que tem por aqui, que tem uma mira perfeita? Cara, isso foi uma novidade tremenda, né? Isso foi uma novidade. A gente foi em 98, eu acho que era quando estava sendo lançada, entendeu? Antes do lançamento dessa privada, eu acho que o japonês cagava no matinho, entendeu? Eu usava uma motoquinha aqui. Até hoje tem. Era uma coisa incrível, né? Porra, encontrei um garoto que tava fazendo faculdade de privada, privadologia, entendeu? O cara faz um curso superior pra aprender a cagar, era foda.
O nosso podcast tem essa pegada, Hélio, da diferença, né? Como eles estão morando no Japão. Eu já falei, brinquei que eu sou sempre o contraponto, né? Eu tô aqui no Brasil para eles não reclamarem tanto quando estão fora, né? E tem essa visão. A gente tem participantes pelo mundo todo. Hoje só estão os dois principais que estão no Japão. Mas a ideia é meio essa de como é o ponto de vista do brasileiro ou como vive um brasileiro fora do Brasil. O que você viveu nessas viagens de cobertura de Copa ou mesmo específicas para matérias na época do Caceta? E se teve algum perrengue que você passou por diferença de cultura ou de coisas que você não sabia, enfim. Ah, porra, a viagem para o Japão é uma situação bem diferente do que a gente costuma viver no nosso dia a dia, né? Uma cidade completamente... Mas é o seguinte, a gente foi ao Japão numa época que o Brasil estava tendo muito apagão elétrico. E aí, chegando aí, vendo aqueles bairros Shinjuku, sei lá, cara, a gente ficava, caraca, imagina um apagão aqui no Japão. Parava tudo, né? Sim. Porra, trem não tinha... O motorneiro era automático, tudo era automático, enfim, a gente ficava imaginando os prédios enormes, como é que ia subir de escada, a gente ficava imaginando essa coisa assim. Mas, realmente, o maior perrengue que a gente passava aí era o fato de você não ter, você vira um analfabeto, né? Se você desce do aeroporto, você vira um analfabeto, porque não consegue entender nenhuma placa, não conseguia ver, não tem indicação de ruas, os prédios parece que é o nome dos prédios, né? Eu não sei, uma confusão danada isso, o deslocamento era muito difícil e a comida, né? A comida também, porra, que a gente come aqui de comida japonesa, na verdade, é um cardápio bem limitado, talvez seja até de uma determinada região, eu não sei bem, vocês podem me explicar melhor. Mas eu vi aí os restaurantes, pô, eles serviam coisas que a gente não sabia se a gente estava comendo algo que fosse vegetal, animal ou mineral. Entendeu? Coisas muito estranhas que eu até hoje não sei o que eu comi, sabe? Uhum. Eu me lembro uma vez que a gente resolveu fazer um passeio, eu, o Beto e o Madureira, a gente resolveu fazer um passeio sem um guia da produção, já estávamos aí alguns dias, não sei o que e tal. E aí a gente parou numa estação de trem e aí tinha uma lanchonete. A gente resolveu comer ali e aí tinha um cartaz enorme com os pratos. E eram fotos dos pratos, cada um com um número, 1, 2, 3 tal. Aí eu pedi o number one. Number one. A mulher foi lá pra dentro do number one. Ela trouxe um negócio que não tinha nada a ver com o number one que eu tava vendo. E aí depois eu pensei assim, cara, talvez number one em japonês signifique alguma outra coisa, né? Entendeu? Sabe, talvez pode significar giló, sabe? Eu não sei. Até hoje eu não sei o que a mulher me serviu. Mas aí você né? comeu assim mesmo? Tava bom, pelo menos? Não tava bom, mas eu comi assim mesmo, que eu tava com fome. Fiquei com medo de arriscar um number two. Podia ser bem pior. Eu nunca vou no número 2, né? Eu confesso pra você que aqui essa dificuldade, mesmo anos depois, a gente ainda tem essa dificuldade aqui, né? Não, mas mesmo assim, cara, você tenta comparar com o 98, hoje em dia, se você quer chegar em algum lugar, você tem Google Maps. Sim. Você tem tradutor no celular. Tem o Waze, né? Exatamente. Eu fico imaginando, inclusive, que se você... O carro do Japão, eu fico imaginando uma coisa tão avançada que você pega o Waze, bota no Bluetooth no seu carro, você não precisa nem dirigir. Deixa que o Waze comanda e leva você pra lá. Verdade. Agora, uma coisa que também me chamou a atenção foi que os brasileiros que eu encontrei aí, eles só faziam compras numa mercearia de brasileiro. Aí eu perguntei, mas por que você precisa ir para uma mercearia de brasileiro? Ele falou assim, não, porque na mercearia de brasileiro tem lá açúcar União e tem o sal Ita. E aqui a gente não consegue saber o que é sal e o que é açúcar, se você não sabe o que é. Olha, eu vou te falar que essa parte aí continua. Viu? Eu acho que os japoneses fazem isso para tirar sarro da gente mesmo, porque na prateleira do mercado, o sal ele fica literalmente do lado do açúcar. Se você vacilar, você pega realmente o pacote de sal ali no lugar do... Pra fuder com o brasileiro, né? Ele fala... Depende da região, né? Mas hoje em dia,
pelo menos a parte de Tóquio, você tem bastante placas em inglês, pelo menos, né? Aí já dá uma ajuda já. Mas uns anos atrás era complicado. Muita gente também que fala algum inglês, né? Sim. Algum inglês, sim. Eu não saí de Tóquio. Eu ouvi falar que saindo de Tóquio é a coisa mais complicada, né? Sim, saiu de Tóquio já era. Eu moro numa região que dá 1 hora e meia de Tóquio. Aqui já é um pouquinho mais complicado essa parte do inglês, né? A gente consegue arranhar um pouco essa parte do inglês com a geração mais nova, mas mesmo assim é aquele inglês meio japonesado. Mas sim. Nessa região, imagina mais pra longe, né? Naquela parte mais interiorana do Japão, é bem mais complicado se você se virar sem o japonês, né? Eu fiquei muito impressionado também. A gente foi gravar em Yokohama, que é um pouco distante de Tóquio, né? É distante? É a província vizinha. É a província do lado. Isso. Então, a primeira coisa que me impressionou foi que tinha viadutos enormes, longuíssimos, que não acabavam mais. Eram viadutos com vários andares de rodovia. Além do que, você não conseguia ver distinção de uma cidade para outra, porque, enfim, não tem uma parte assim que você acabou a cidade, aí tem uma parte descampada, aí começou outra cidade. Não, era prédio, porra, direto. Nossa, uma coisa sufocante. Achei realmente impressionante. Essa região aí de Yokohama, ela realmente é complicada. Para quem anda de trem, né, que aqui é muito usual, é fácil você sair dessa área de Yokohama, porque ele tem trem para tudo quanto é lado. Mas para andar de carro aqui, essa região, ela se assemelha muito à parte da Marginal em São Paulo, né? Que se você errar uma entrada, você vai andar quilômetros para poder pegar um retorno e voltar. Aqui a gente até brinca que na região de Yokohama, ele tem uma outra cidade só de rodovias em cima da cidade, que é muito rodovia, assim, não é superficial, mas assim, ela fica aérea, né? Outra coisa que também me impressionou muito eram os engarrafamentos, que a gente levava horas para fazer o deslocamento da gravação, sempre pegava um engarrafamento monumental. Mas uma coisa também que me chamava a atenção, não sei se mudou isso, é que as motos obedeciam o engarrafamento, elas não ficavam serpenteando os carros, elas iam. Se estava engarrafado, tinha uma moto na minha frente parada igual a mim, igual Isso ao nosso carro. Isso continua. Entendeu? Não tinha essa onda tipo motoboy do Brasil, né? Aqui, até para ser motoboy, eles são educados. Nem o motoboy anda entre os carros? Não. Nem motoboy. Brasileiro motoboy que resolve ir pro Japão vai se fuder aí. Vai pagar uma multa só. Aí não faz sentido ter moto, então, né? Porque se vai ficar congestionado no meio dos carros, é entrega de carro mesmo, né? No caso, é mais a galera mais nova que tira a carta de moto, porque é mais barata, né? Carta de carro aqui pra tirar é muito caro. Outra coisa que também me chamou muita atenção aí no Japão, que eu não sei se continua assim, cara, o hotel, ele tinha um canal pornô. No pornô não aparecia nem xoxota, nem pau, nem porra nenhuma, cara. É tudo um borrão. Sim, é uma lei meio estranha do Japão, na verdade. Ainda é assim? Ainda é assim. Caraca, e como é que vocês tocam punheta? A internet tá aí, você acessa o que você quiser, né? Ah, bom. Vocês não ficam acessando... Porra, eu fico imaginando, cara, a punheta de vocês devia ser um horror. Não, e ainda eu não tô querendo falar muito porque eu não tô no Japão e posso me entregar aqui, né? Você tem a desculpa que foi lá e no hotel tinha filme pornô, né? Eu não fui, não tem como me justificar. Porém, um amigo meu disse uma vez que viu aí nesses sites que tem da internet que tem umas coisas de uns games meio malucos no Japão também, que é um negócio meio show de televisão misturado com pornô, e segundo vocês já me disseram, isso existe ainda, né? Tem umas coisas assim. Japão é engraçado que parece ser tão fechado pra essas coisas, já que coloca censura em tudo, né? Mas, por outro lado, você vai numa loja de conveniência qualquer, 24 horas, né? E, cara, você vê pessoal na seção de revista ali, vendo revista pornô, o pessoal vai passando, não tá nem aí. Então é uma hipocrisia, é a chamada hipocrisia. Nesse quesito aí, parece que eles viram a chavinha do 880 mesmo, né? Porque tudo... É 880, literalmente. Tudo nessa parte de educação, respeito, mas quando eles pegam pra fazer essas putarias, essas coisas erradas, você fala, não, é impossível que faça uma coisa dessa, assim. Até esses programas aí que você tá citando, André, realmente, é essa pegada aí mesmo. Você fala, meu, cadê o setor de limite aqui dos caras? Um café.
No episódio aí das leis, a gente não tava comentando que tem os caras que roubam calcinha do varal, aí os maníacos da calcinha. Cara, é bem comum, verdade. Mas outra coisa legal pra contrastar, assim, tipo, você vê de um lado a censura nessa parte, assim, mas eles são tão abertos pra parte de sexo em si, cara. Você vê em lojas de... tipo o Donk, né? O Donk é tipo umas lojas americanas daqui, vamos dizer assim. E você tem a seção ali de vibrador, de uns negócios assim, abertão lá. Você entra de boa, a pessoa compra, coloca no carrinho e já era. Eu já vi vibrador, essas coisas, em farmácia. Sim, sim. Pra vender assim é coisa normal. Sim. Tá do lado ali do analgésico. Lógico que não é aquelas pistolonas que tem, né? Mas é aquele ovo, essas coisas assim, né? Que é uns pequenininhos. Tá ali na prateleira, na altura de uma criança, por exemplo, conseguir pegar. Eles não vão vender aí aqueles pau de borracha enorme porque vai humilhar o japonês, né, tadinho? Pensando com cuidado aí, Eric, que você falou, eu acho que esses daí, eu acho que é tamanho natural, os que estão nas prateleiras, viu? Agora faz sentido. Faz sentido. É a origem nipônica do Hélio aí que tá aflorando, colocando ele. Nos saudosos anos 20, um requintado cavalheiro afro-brasileiro encantava a todos com sua gentileza e amabilidade. Encantado. Chocolate, seu criado. Ô Hélio, a gente estava conversando um tempo atrás aí, você estava comentando, né, que a gente tentou fazer uma gravação num dia, você falou que tinha treino lá de natação, né, da aquática, maratona aquática, né? Sim, Fala pra gente um pouquinho aí como que funciona esse seu, não digamos que hobby, meu mas... esporte. O meu esporte é natação no mar. Entendeu? Em vez de eu nadar na piscina, a gente aqui no Rio de Janeiro tem esse privilégio, né? Tem uma praia maravilhosa, praia de Ipanema, praia de Copacabana, Leblon. Então a gente se reveza aqui nessas praias. Tem um treino que é fixo em Copacabana, no posto 6 de Copacabana. Eu já faço essa natação no mar já tem 10 anos, entendeu? Caramba, já faz bastante tempo. Ela acontece nas manhãs, entre segunda e sábado. Temos aí 5 dias. Eu tento ir 3, 4 vezes na semana fazer esse treino. Então por isso que, enfim, não queria marcar pela manhã, entendeu? Amanhã mesmo, amanhã de manhã, na nossa segunda-feira, a gente tá aqui já planejando, tá conversando aqui com meu amigo, da gente ir nadar amanhã de manhã, entendeu? É maravilhoso, é um esporte que é um turismo, né? Porque ao mesmo tempo que eu tô praticando um esporte em plena natureza, a natação me permite ir a lugares que você só iria se fosse de barco e tal, né? A gente faz travessia, vai a uma ilha, vai de uma praia a outra. Então amanhã, por exemplo, eu moro no Leblon. Aí eu de manhã cedo pego um táxi, vou até Ipanema e volto nadando pro Leblon. São 4 quilômetros de natação. O bom é que não pega congestionamento ali, né? Fazendo esse Economiza, né? Só paga uma passagem. E você chegou a competir alguma vez ou é só um esporte mesmo? Teve alguma prova que você já fez? Participei de várias provas nesse período todo, mas nunca com a intenção de ganhar porra nenhuma, porque você tem pessoas meio que nada desde criança, pessoas que praticaram esporte competitivo, esporte de alto rendimento, entendeu? Então, quer dizer, eu sei o meu lugar. No fim das contas, quando você pratica o esporte de forma amadora, você compete com você mesmo. Você quer fazer melhor do que você fez da última vez, né? Entendeu? Esse é o seu objetivo maior, entendeu? Ficarei muito satisfeito se na próxima competição eu conseguir ter um desempenho melhor do que o que eu tive na competição anterior, embora isso não vá me levar a pódio nenhum. É uma coisa assim de um bom botafoguense, né? Que sabe que a gente tem que competir, né? Eu acho que o Brasil tem muito a aprender com o Botafogo, cara, entendeu? Porque o Brasil fica achando que é Barcelona e na verdade o Brasil é só Botafogo, entendeu? Sim, sim. É isso. Sabe, torce e toma um gol no último minuto. Esse é o Brasil. Pois é. Entendeu? E se for comparar também, eu não me lembro de nenhum 7-1 recente do Botafogo, então tem até uma diferença aí. Falando já assim. Temos uma vantagem, E como é que tá agora esse momento pro botafoguense desse Flamengo que se acha o Barcelona?
Nosso problema é o seguinte, cara. Vocês entregaram gato por lebre, né? Porra. A gente foi aí comprar um Honda pensando que... Aí, ó. Porra. A gente comprando um Honda pensando que tá comprando um carro japonês e me entregaram um craque paraguaio, porra. Entendeu? Eu sou fã do Honda, na verdade, tô brincando aqui, tô zoando, que nem como a gente faz com o Djavan, mas assim, achei legal o Honda ter vindo pro Botafogo. Inclusive, se vocês tiverem a curiosidade, dá uma olhada no Instagram, o do Keisuke Honda, ele fez uma declaração de amor ao Botafogo, assim, porque ele fez um textão, são 10 páginas, uma carta de 10 páginas que ele fez falando da paixão do botafoguense pelo Botafogo, como o Botafogo pode sair dessa, de que maneira que os empresários podem ajudar, enfim, uma coisa impressionante. Eu torço ainda muito o Honda dar certo pelo seguinte: em 2010 eu lancei um livro que é o Meu Pequeno Botafoguense, e ele veio imediatamente antes do Botafogo ter sido campeão carioca, com um gol do Louco Abreu. O Louco Abreu fez a famosa cavadinha no Flamengo, no Bruno, né, o goleiro assassino. E aí eu tava querendo lançar uma segunda edição e tava esperando uma grande efeméride. E, porra, essa efeméride não aconteceu. Já faz 10 anos essa história. Então eu tava imaginando, porra, se o Honda vem, o Honda campeão, eu teria um super-herói japonês como personagem do meu livro. Ia ser sensacional. Só que a realidade ainda não concordou comigo. Ainda tem um tempo aí, né? Mais 1 ou 2 anos, quem sabe? Ainda tem esperança, vamos ver. Mas falando sério agora, nessa parte aí que você comentando aí do Botafogo, né? Mas eu acho sim que o Botafogo é um exemplo pro Brasil, né? Nessa questão desses estrangeiros que estão indo jogar aí, né? Eu curti muito a passagem do Seedorf. Seedorf, né? Exatamente. Agora tem o Honda, tem mais um outro, eu não lembro Calu, qual que é. Calu, é o né? Calu. Calu. Ele é de Costa do Marfim. Costa do Marfim, é. Exatamente. Essa integração que o Botafogo tem feito aí, porque o resto do Brasil, na questão do futebol, é virado só ali pra Espanha, só pra parte europeu, né? Não, na verdade, assim, o brasileiro, ele acaba prestando atenção no futebol europeu, porque é o melhor futebol do mundo no momento. Mas quando os clubes, quando vão contratar, cara, a maioria contrata aqui da América do Sul mesmo, sabe? América do Sul, é verdade. Entendeu? Porque são jogadores que estão mais em conta e tal. O problema da gente é a exportação do jogador, né? O jogador sai do Brasil muito cedo. Muitos jogadores da seleção brasileira nunca jogaram no Brasil, entendeu? Quando jogaram lá no início da sua carreira, logo fizeram sucesso, saíram fora. Então isso está criando uma falta de identidade do torcedor com a seleção. O brasileiro está cada vez mais cagando na cabeça da seleção brasileira, entendeu? Não só o torcedor, o jogador também, né? Ele não tem essa coisa que, eu passei a necessidade aqui no Brasil, eu via o início da minha carreira, né, que muitos aí já tá na mão de empresários, já sai do dentinho indo para um clube do exterior. E aí tem uma coisa também que acontece, que se o cara perder uma Copa do Mundo, cara, ninguém vai encher o saco dele na rua. O cara mora em Madrid, mora em Londres, entendeu? Mora, lá no sei lá onde, entendeu? Enfim, o cara não tem um vizinho dele puto porque ele perdeu o pênalti na Copa do Mundo. Então, esse tipo de pressão, o jogador brasileiro não vive, então ele vai mais relaxado, ganhar ou perder, tudo bem. Se ganhar até que seria uma boa, aumento do salário, mas se perder não é um desespero todo como já foi há um tempo atrás, você voltar pra sua terra, ter que encarar todo mundo, não sei o que, entendeu? Eu acho essa uma das perdas também. Vocês assistem show de stand-up brasileiro aí no Japão? Já aconteceu? Cara, sim, bastante, hein? Foi o Luiz França que levou? Ele traz bastante pra cá. O último que ele trouxe foi os Quatro Amigos. Uhum. Mas ele sempre, pelo menos uma, 2 vezes por ano, ele tá trazendo o artista brasileiro pra cá. Ele já trouxe o Whindersson Nunes, o Renato Albani. Levou a Bruna Luiz, não levou a Bruna Luiz? Sim. Veio a Bruna Luiz e o Gui Preto. E eu esqueci o outro junto. Quem era? O Rodrigo Marques, por acaso? E Nil Agra, quem será? Quem terá sido? O Nil Agra, não lembro, pelo menos eu não vi. Mas ele tava marcado aí com aquele, que é um fenômeno agora da internet, esqueci o nome dele, me fui. Não, Thiago Ventura já veio solo e depois veio com os Quatro Amigos. Quatro Amigos. Aí eles arrebentam, eles são muito bons. São muito bons. Tá meio parado agora por causa da pandemia, né? Mas
Porra. Traziam bastante gente, sim. Não, atualmente tá parado até aqui no Brasil mesmo, não tem show praticamente, sabe? E o brasileiro aqui, principalmente aqui no Japão, ele tá bem carente dessas coisas assim. Pelo menos aí fora o brasileiro tá respeitando as regras mínimas de civilidade, usa máscara. Pelo menos a parte da máscara, sim. A máscara, sim. Mas a parte de ficar em casa aqui foi meio estranho, na verdade. Mesmo o japonês mesmo. Pelo menos aglomerou. Em algumas regiões de Tóquio não parou, né? A região mais central, o pessoal realmente respeitou a parte de ficar em casa, essas coisas. Mas você ia pra área mais residencial, aí continuou o pessoal na rua. Não porque precisava ir trabalhar, coisa assim. É pessoal passeando com o cachorro, com as crianças mesmo, sabe? Aí foi meio estranho. Eu achei meio estranho, mas... E japonês que já não gosta de chinês, hein? Agora, nessa história do vírus que veio da China, o japonês deve ter ficado muito puto com o chinês, hein? Olha, não sei te dizer essa parte, porque... Eles falaram eles falaram em japonês. Vocês já aprenderam a falar japonês? Vocês aprenderam? Olha, o básico foi, mas ô linguinha difícil, hein, cara? Muita regrinha. São 3 alfabetos, né, também, a parte de leitura. E os 3, eles juntam na mesma... Na verdade, até pra japonês é difícil ler. Tem uns amigos meus japoneses que falam isso daí pra mim. Cara, é difícil pra gente ler. Tem japonês que pega um jornal e não consegue acompanhar. Sei. Um kanji, por exemplo, ele tem vários significados, vai depender do contexto. Então, a forma de leitura da mesma palavra... A mesma palavra tá lá escrita do mesmo jeito, muda tanto o significado quanto a pronúncia em si mesmo. É bem complicado. Mas olha, fica tranquilo que aqui no Brasil também tem muito brasileiro que não consegue entender o jornal. Ai, que bom. Eu sempre faço as piadas assim com eles, porque é isso mesmo. O André é o contraponto sempre mesmo. Só queria pedir uma coisa pra vocês. Quando vocês estiverem com o Luiz França, pede pra ele me levar aí pra fazer show também, cara. Faz a ponte aí, William. Fala com ele, pô. Queremos o Hélio de la Penha aqui, porra. Como diz a molecada de hoje aí, vamos levantar essa hashtag aí, ó. Vamos. É isso. Trazer o Hélio para as origens dele. Saudade de ver meus antepassados. Porra. Já tem estadia lá ainda. Né? Porra. Eu vou levar o meu próprio saco de açúcar, meu próprio saco de sal pra não passar vergonha. Vou ensinar um truque quando estiver por aqui, pelo menos pra não errar no açúcar. Na dúvida, vai no açúcar mascavo porque a cor é diferente. Boa. Mas o sal eu não sei como salvar. Sal grosso. Boa. Sal do Himalaia. Pode escrever que é rosa, verdade. Então, agora se o cara for daltônico, aí meus pêsames, hein? Você está ouvindo Press Starcast, sua revista digital do mundo para o mundo. Bom, galera, vocês ouviram aí o papo aí que foi bem legal com o Hélio, e eu vou pedir então que você, Andrei, comece aí deixando suas considerações finais e o tchau pra galera. Bom, primeiramente agradecer, né, um convidado dessa envergadura, né, de ter disponibilizado esse tempo para conversar com a gente, dizer que foi muito bom e que eu sou um fã e tô sempre acompanhando e torcendo daqui. Faz tempo que eu não dou dica, eu tô empolgadíssimo aqui nesse período que a gente tá gravando esse episódio, tá terminando a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e esse ano ela foi online, então eu não moro na cidade de São Paulo e foi ótimo para mim porque eu assisti um monte de filme bom de casa. E eu não sei quando que vai sair, mas hoje mesmo eu assisti 2 muito legais. Um chama 17 Quadras, é um documentário que acompanha uma família dos Estados Unidos. Eles começaram a filmar em 99 e foram contando essa história até os dias atuais. Então você vê a mudança física, né, dos personagens. É tipo aquele Boyhood, aquele filme que foi um tempo atrás, só que ele é documentário, não é ficção. E um filme documentário nacional também chamado Chico Rei Entre Nós, muito, muito bom também. É um filme importante para a gente entender a história que foi contada para a gente sobre os negros lá de Minas, as escravizadas, e tá retratando essa situação. No mais, um abraço, obrigado para quem ouviu a gente até aqui e até a próxima.
Hélio, muito obrigado aí por fechar a nossa temporada aí com chave de ouro, a temporada de entrevistados aí do Press Startcast. Muito obrigado aí por ter disponibilizado esse tempo pra gente e falar que as portas aqui do Press Start sempre estarão abertas aí, que sempre que você quiser trazer alguma novidade, trazer alguma coisa pra gente aí, pode contar com a gente aí que tá sempre aberto, tá? E eu vou pedir que você deixe aí as suas considerações finais e o tchau pra galera. Gente, olha, foi um prazer falar com vocês aí. Espero que vocês matem um pouco a saudade do Brasil através da minha entrevista e eu espero em breve estar por aí também, tá? Muito legal, gostei desse podcast, vou tentar acompanhar outros programas que vocês tenham gravado aqui, tá? Valeu a todos, um grande abraço e até breve. Henning, muito obrigado aí por ajudar a gente aí mais uma vez. Vou pedir que você deixe as suas considerações e o tchau pra galera. Opa, beleza. Bom, pra quem acompanha a gente até aqui, brigadão, espero que vocês tenham curtido. E Hélio, muito obrigado mesmo pelo tempo que você cedeu aí pra gente. E vamos fazer essa ponte aí pra trazer pra cá, pro Japão. E eu queria falar também... Por favor. Opa, com certeza. Já que a gente falou um pouco dos filmes aí do Brasil, eu queria falar também de um filme chamado Bacurau, que lançou aqui no Japão. Saiu o pôster, inclusive, em japonês. Você assistiu? Ainda não assisti, mas eu recebi o pôster aqui, eu vou ver. Veja, imperdível. E mais uma vez, Hélio, brigadão. Foi divertido pra caramba, gostei muito do papo, cara. Valeu. Legal mesmo, obrigado. Eu também vou deixando as minhas considerações finais, né, agradecendo a todos os starteiros que acompanharam a gente aí nessa temporada, desse ano conturbado aí de 2020, a gente encerrando então essa temporada com o entrevistado, como eu já disse, com uma grande participação do Hélio. A gente tá bolando aí o especial de final de ano, vamos ver aí o que vai dar, e conto com vocês aí no ano de 2021, pra gente também trazer mais convidados aí. Se você tiver alguma sugestão de tema ou algum assunto aí, pode mandar pro nosso e-mail, ou até mesmo lá no Instagram, no Facebook, para que a gente traga aí para que vocês possam ouvir. E eu vou deixando aí, então, meu bom dia, boa tarde, boa noite e tchau! Que pena! O programa já está acabando, mas não fique triste. Logo, logo tem mais uma edição do Press Starcast novinha para você. Siga nossas redes sociais. Press Starcast.